Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Arcast, podcast onde debatemos história, a origem das coisas e literatura. Estou aqui com o Henrique. Boa tarde a todos e todas. Gabriel. Boa tarde, pessoal. Salve, salve. E Iago. Boa tarde. E nesse segundo episódio a gente vai falar um pouco sobre dois contos de Machado de Assis, sendo um deles Uma Senhora e o outro... Conto de escola. A gente vai trazer um pouco desses contos, o estilo deles e a moral que eles trazem. Quer começar? Claro. Bom, primeiro sobre o conto de escola. A gente começa com um protagonista chamado Pilar. Ele começa em casa e ele vai para a escola. Nisso, ele vai ter uma atividade avaliativa, né? E ele tá fazendo sua atividade de boa, até que então o seu amigo chamado Raimundo pede para ele ensinar durante a atividade avaliativa. E ele faz um suborno com uma moeda de prata. Nisso, um outro aluno viu eles e acabou delatando pro professor. Nisso, o professor foi até eles, interrompeu a atividade e falou pro Pilar entregar a moeda de prata. Nisso, ele joga pela janela e os dois são castigados com as punições de uma escola antiga. Palmatória? Batendo Isso. na mão do piá? Sim, sim. Nossa. Nisso, após isso, eles vão para casa, né? O Pilar, ele chega em casa, ele estava muito triste, ele comenta até com a sua mãe sobre isso. E no dia seguinte, ao invés de ir para a escola, ele vai para perto da escola procurar a moeda que ele tinha jogado pela janela. Quando ele estava procurando, ele acaba vendo um batalhão de fuzileiros cantando por aí, marchando. E nisso ele desiste de tudo e vai com eles. No final do conto, ele vai parar na praia e ele aprende sobre corrupção e sobre delação. Mas calma lá. Ele não pega ele não chega a pegar a moeda, ele desiste de pegar a moeda. Ele desiste de pegar a moeda. Gabriel, tu que tá com a lição do negócio, me explica aí, cara, o que você acha que esse conto traz pra gente? Cara, então, eu acho que o conto ele mostra uma visão que a moral do mundo, que mesmo que o protagonista, o Pilar, ele fazendo algo que ele sabe que é errado, ele não apresentou nenhum indício de arrependimento. Ele pegou a moeda do cara que ofereceu suborno pra ele e ele aceitou. E ainda jogou a moeda pela janela pra impedir que o professor pegasse. Então eu acho que ele não se arrependeu de ter feito isso, não. Pô, cara, hoje em dia tem muito ressentimento, acho que é importante trazer um pouco mais leveza pra tua vida, sabe? Você não ficar tão apegado a questões materiais. Enfim, posso começar o meu? Pode? Sim. Meu conto é Uma Senhora. O personagem principal desse conto é a Dona Camila. Ele é um conto que é assim, praticamente uma ode à Dona Camila. Ela é comparada a Vênus, a deusa da beleza. É dita que ela é uma mulher muito bonita, muito agradável, que ela tem muitos amigos. E a história principal desse conto é a seguinte. Essa Camila, ela se casa e ela tem uma filha chamada Ernestina. A Ernestina que, ao longo da história, tenta ter vários namorados, não consegue. Todos eles a mãe rejeita. Até que chega um momento que a mãe reconhece que a filha precisa ter um namorado e só aceita o namorado. A Ernestina tem uma filha e a Camila descobre que ela vai se tornar avó. Quando ela descobre que ela vai se tornar avó, ela começa a trazer essa criança mais pra perto dela. E ela começa a andar com essa criança na rua quase como se fosse dela. As pessoas na rua olham, é mencionado isso, que as pessoas olham e acham que aquela criança é dela. E eu queria, tipo assim, parece uma coisa meio enigmática, talvez até meio sem significado, insignificante para algumas pessoas. Por isso eu queria perguntar pro Henrique, que também leu esse conto, para ele comentar, tipo, o que ele acha que esse conto traz, por que a Dona Camila fez essas coisas, sabe? Então, primeiramente, o conto é sobre uma mulher que ela atrela o valor dela à beleza e à juventude. Daí quando ela se nega a criar a filha dela, no caso a filha da Ernestina, como uma neta, ela também nega a própria velhice. Em resumo é isso, não tem muito o que dizer do conto. Tipo assim, dá pra gente trazer uma crítica mais moderna de como algumas mulheres atrelam o valor delas à beleza. Porque ela tinha muitos amigos e o próprio Machado de Assis fala diversas vezes que ela é bonita. Então até que ponto ela achava que tipo, ela era a beleza dela e que ela ser jovem e bonita era importante pra ela ser valorizada. Eu acho que é isso. Alguma consideração final? Acho que não. Foi esse o episódio de hoje. Muito obrigado a todos.